A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom que você está. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus sonhos e pelo seu presente. Quero te dizer, querido, que nesse ano de 2018, Deus nos tem dado uma palavra, que é o tema para esse ano. Não sei se vai ser somente para esse ano, porque é mais ano, mas por enquanto é o tema para 2018, que está justamente baseado aqui no capítulo 51 e 52 de Isaías. No versículo 9 do capítulo 51, que diz o seguinte na parte A: Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. No capítulo 52, no versículo 1, na parte A diz: Desperta, desperta e veste-te de tua fortaleza. Amém? Quando eu me deparo com essa palavra que Deus nos tem dado como tema para esse ano, eu vejo um convite de Deus, eu vejo um desejo de Deus para que eu reaja, para que este ano seja realmente um ano diferente do que foi em 2017, nos anos anteriores para as nossas vidas. Seja um ano onde nós vamos conquistar tudo aquilo que ainda não conquistamos, ou tudo aquilo que precisamos conquistar para a glória do nome do Senhor. Mas tudo isso vai ser possível, né? Se nós despertarmos e reagirmos, vestirmos de fortaleza, vestirmos de força, ou seja, termos conhecimento e aplicar esse conhecimento nas nossas vidas, com certeza, nós, neste ano, vamos glorificar o Senhor de uma forma totalmente diferente. Amém? E sendo assim, querido, no ano de 2018, eu quero iniciar uma série de estudos sobre o tema autoridade espiritual. Nós sabemos, querido, que esse tema ele é bíblico, nós sabemos que esse tema é inegociável, nós sabemos que Deus ele governa todo o universo, baseado nesse princípio de autoridade espiritual. Tá? Ainda que muitos não creem, ainda que muitos não aceitem, ainda que muitos contestam, ainda que muitos zombam, ainda que muitos negam, isso não invalida a realidade dele ser um tema bíblico de Gênesis e Apocalipse, de Deus falar sobre essa necessidade de sermos obedientes às autoridades espirituais. Nós vemos que uma necessidade no tempo que nós vivemos, numa sociedade onde está marcado pela rebeldia, onde os filhos já não obedecem os pais, são rebeldes aos pais, onde os alunos são rebeldes aos professores, onde as esposas são rebeldes aos esposos, onde o empregado é rebelde ao seu patrão, onde o povo se rebela contra as autoridades, onde a gente vê um caos, um caos de uma sociedade banalizando a família, o matrimônio, a política, uma série de situações que têm trazido um caos e o pior disso, que isso tudo também tem atingido a igreja do Senhor. Uma coisa eu sei, a igreja poderia ser bem mais forte, bem mais pujante se os crentes se ajustassem e pudessem viver aquilo que diz Paulo em Efésios 5, 21, que nós devemos nos submeter uns aos outros, entendeu? Esse espírito de submissão nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero falar desse tema, com você, meu querido, com você, minha amada, membro da missão Vida Nova, seja aqui, seja no Brasil, seja na África, seja no Peru, seja aonde Deus nos levar. É fundamental para que eu e você, como igreja, possamos provocar o mundo espiritual, e fazermos a diferença no nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém? Bem, nós queremos nos basear num livro de Watchman Nee,
né, um autor, um pastor, né, e escritor chinês, né, que foi preso, né, que esse livro, A Autoridade Espiritual, ele é uma coletânea de dados, né, de manuscritos dele para um seminário de obreiros, melhor dizendo, na cidade de Fushan, em 1946. Né? Agora, tudo isso eu tenho como uma revelação, porque ele está dentro de um país comunista, preso por causa do Evangelho. Ele não tinha, né, material de pesquisa. Com certeza, Deus revelou a ele, né, todo esse ensino sobre a autoridade espiritual. Bem, meus queridos, né? Deus age, né? Deus age através do seu trono. O trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade. O trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade de Deus. E Deus age, Deus se manifesta, né, a partir do seu trono. E esse trono está estabelecido sobre a autoridade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre trono. Antes de nós prosseguirmos, eu quero falar um pouquinho sobre trono. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, né, ele vai falar acerca de trono. Né? Nós sabemos que no Velho Testamento é uma cadeira, é um trono onde sentavam as pessoas de relevância, ou seja, os reis, o sacerdote, né? Eles sentavam nessa posição. Mas quando nós falamos do trono de Deus, nós falamos de uma linguagem figurada, que homens e mulheres de Deus, né, puderam contemplar, né, esse trono. Nós vemos no livro de 1 Reis, no capítulo 22, no versículo 19, nós podemos ver, né, o profeta Micaías, né, enquanto ele orava ao Senhor acerca de um assunto de Josafá e Acabe, ele pôde ver o Deus assentado no trono. Né? Ele teve uma visão do trono e Deus assentado nesse trono. Né? Nós podemos ver também aquela passagem, né, muito conhecida, que é justamente Isaías, capítulo 6, aonde Isaías tem uma visão, né, da sala do trono, e ele diz que é um trono, né, um alto e sublime trono, né, e ele vê aquele que está sentado no trono, e ele vê que a majestade enche todo o templo. Nós também podemos ver, meu querido, na Bíblia Sagrada, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 26 e 20 a 28, nós podemos ver que Ezequiel, na visão que ele está tendo, ele tem a visão de um trono, que diz assim: e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como o de safira, sobre a semelhança do trono, que havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a corte anda, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde daí para cima, e desde a semelhança do seu lombo, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo do resplendor ao redor dele, e como o aspecto do arco apareceu na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz daquele que falava. Ele viu o trono e viu alguém sobre o trono e alguém que falava com ele. Nós também podemos ver, meu querido e amado irmão, no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 9, né, quando Daniel orava ao Senhor para entender algumas situações necessárias, né, dos 24 animais simbólicos, ele diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes era branca
como a neve, o cabelo de sua cabeça é como a limpa lã, o seu trono chama de fogo ao redor dele, fogo ardente. Que maravilha, né? Nós vemos referência do trono. E além disso, nós podemos ver entre as inúmeras passagens que apresenta o trono de Deus, nós podemos ver uma muito linda, que está em Apocalipse, capítulo 4, né? Quando João é chamado agora para entrar dentro do céu. E quando ele entra dentro do céu, né? No versículo 2 ele diz: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono que estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. No versículo 5 ele vai dizer: e do trono saía relâmpago, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém, querido? Gostaria eu de ler mais algumas referências, mas já é suficiente para você entender que existe um trono, né? E que sobre esse trono existe alguém, né? Que tem toda a autoridade. E que desse trono ele age, ele manifesta, ele delega, ele faz como quer, porque ele é soberano. E ele criou todas as coisas a partir do seu trono. Ele criou o universo. Ele criou o universo e criou, meu querido, criou também, né, todas as leis físicas para que este universo fosse estável, para que não houvesse um cataclisma, para que ele fosse, né, estabelecido pela sua palavra. Amém, querido? É isso que a Bíblia diz também, que além dele criar todo o universo, no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que ele não só cria o universo, mas ele sustenta o universo, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. 1:3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Aleluia! Ele criou todas as coisas a partir do seu trono e ainda liberou a palavra para sustentar todas as coisas. E nós temos que entender. Paulo não, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, diz: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Aleluia! Entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, foi sustentado, é sustentado pela palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive eu e você. Se você está aí, aleluia, louve a Deus, porque Deus tem te sustentado com vida, Deus tem sustentado a tua existência, em nome de Jesus. Sendo assim, né? Só Deus é autoridade sobre todas as coisas. Só Deus é autoridade sobre todas as coisas. E por isso que nós vamos ver, né? Paulo numa revelação divina, falando aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, ele dizendo a seguinte frase, ou seguinte revelações: toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus, e por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus. Não é isso? Né? Aleluia.
e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Se você resiste à autoridade de Deus, você resiste o próprio Deus e vai trazer sobre você condenação. Você pode glorificar a Deus porque você é uma pessoa que não resiste à autoridade de Deus. Eu creio que você não é uma pessoa rebelde, não é. E se for, né? E se for, também tempo de deixarmos de ser, em nome de Jesus. Querido, para mim e para você, que desejamos, que queremos, né? Que queremos fazer a obra do Senhor, sermos pessoas diferentes, né? É necessário, é fundamental, é imperativo que eu e você, tá? Conhecemos o princípio da autoridade de Deus. Conhecemos, ou melhor, conhecemos a autoridade de Deus e o princípio dessa autoridade. Senão, não é possível. Tá? Não é possível. Veja bem, é fundamental para que eu e você, em todas as áreas das nossas vidas, né, nós sempre vamos estar lidando com questão de autoridade todos os dias das nossas vidas. De autoridade e submissão, todos os dias. Agora, como que nós temos tratado esses dois princípios, ou melhor, esse princípio da autoridade e submissão? Autoridade divina e submissão. Tá? Todos os dias, desde quando nós nascemos, nós estamos lidando com essa situação. Não é isso? Tá? Bem, meu querido, eu quero falar com você a respeito, tá? De algo muito importante. Tá? A origem do pecado, a origem, tudo isso, né? A rebeldia, ela nasce, né, como resultado do pecado. Não é isso? Você sabe disso, né? Tá? Eu quero te convidar, você, né, a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, né? E também no livro de Mateus, não, no livro de Ezequiel, capítulo 28. São as duas passagens que falam a respeito, né, falar a respeito de Satanás, né? Você sabe, meu querido, que o primeiro pecado não aconteceu na terra, não, aconteceu no céu, depois que Deus tem criado, né, todas as coisas, né, as visíveis, não visíveis, né, a Bíblia fala de algo que ocorreu no céu. Tá? Nós temos, né, essa situação de Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: como caíste do céu, né? Ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima da estrela de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado norte, e subirei sobre as alturas da nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. Amém? Essa passagem aqui em Isaías, onde a gente vê tratando, né, tratando justamente, né, da ascensão e da queda, né, de alguém, né, que é um querubim ungido, que lá no livro de Ezequiel fala que ele fica como um querubim ungido para cobrir, né? Aqui mostra, né, tá, a rebelião de Satanás contra a autoridade divina. Enquanto que lá em Ezequiel, que nós vamos ler agora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta a lamentação sobre ti e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras selo de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, enchi o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz parecer querubim cobridor, querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra lancei diante do reis, e pus para os que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti o povo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que veem. Amém? Aqui no livro, enquanto Isaías, eu estava dizendo que enquanto Isaías, a rebeldia desse querubim ungido, que foi criado como querubim ungido, que tem o nome de filho da alva, de Lúcifer, agora ele se rebela contra a autoridade de Deus. Mas aqui no livro de Ezequiel, nós vamos ver o pecado dele, o pecado que ele teve contra a santidade de Deus. E como que é que surgiu? A Bíblia diz, que ele surgiu, foi justamente, elevou o teu coração por causa da tua formosura. No versículo 17, capítulo 28 de Ezequiel, elevou o teu coração, quer dizer, ele começou, a Bíblia diz que ele era, lá no versículo 12, na parte final, tu era selo de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ele era o top, o cara, o divisor das águas, tudo sabia, tudo entendia. Ele era o que cobria, o trono de Deus, ele que adorava a Deus como um terço dos anjos, e agora alguma coisa começa a correr com ele. Ele é formado de pedras preciosas, ele tem todo um brilho natural, enquanto Deus tinha um sobrenatural, e ele, ali na sala do trono, com certeza, ele começa a observar: Deus é lindo, Deus é brilhoso, eu também sou, entendeu? Deus tem sabedoria, eu também tenho, Deus é lindo, eu também sou lindo. E o interior dele começou a trabalhar com certeza nessa tônica, até que a formosura o corrompeu. Tanto é que ele começa a nascer um sentimento dentro dele, um sentimento que vai trazer uma profanação para o santuário que é ele. No versículo 18 diz isso, entendeu? Encheu, e aí, pela multiplicação das negociações dele, no versículo 16 diz que o interior dele se enche de violência, e agora ele peca. Ele peca por quê? Porque agora ele tem um desejo. Eu tenho um desejo. Eu quero o trono. Porque a única coisa que é diferente entre eu e Deus é o trono. Ele tem trono, eu não tenho. Eu tenho brilho, ele tem. Ele é sábio, eu sou. Eu quero o trono de Deus. Então aqui é um pecado contra a santidade de Deus. Ele deixa de ser santo porque ele se profana, Profano, o contrário de profano é santo, O antônimo, O antônimo de santo é profano. Ele deixa de ser santo. E quando nós pecamos, nós atingimos a santidade de Deus, Nós ferimos Deus na sua santidade. Nasce um orgulho. Aqui foi a situação. Aqui foi a situação, querido, que fez com que
essa pessoa que pecou, né? Agora ele vai colocar em prática. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, retrata que aqui está se dizendo, né? Retrata que ele vai para tomar o trono de Deus, mas Deus só olha para Miguel e diz a Bíblia que Miguel e seus anjos lutou, né? Satanás, a antiga serpente, né? O diabo, né? Tá? E o venceu e ele foi lançado. Mas antes, dentro dele, ele diz assim, lá no capítulo 13 do livro de Isaías 14, ele diz assim: eu subirei ao céu acima das estrelas, assentarei ao lado do norte. E ainda mais no capítulo 14, ele diz assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele diz: sabe por que ele odeia você? Sabe por que ele odeia o seu casamento? Sabe por que ele odeia a sua família, meu santo? É porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz uma coisa, né? Que os anjos são, capítulo 1 de Hebreus, versículo 14, que os anjos são ministradores de Deus, espírito ministradores, né? Que tem a ver com aqueles que vão herdar a salvação, né? Sendo assim, né? Ele tem uma responsabilidade comigo e com você esse ano. E assim também era esse querubim, né? No livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7, né? Vai falar que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, né? Também no Salmo capítulo 8, Salmo, né? Capítulo 8, né? Tá? Salmo capítulo 8, é isso, capítulo 8, né? Versículo 4, né? Hebreus 2:7, diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste e construíste sobre todas as suas mãos. O versículo anterior vou ler vocês. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que Deus te lembre, ou o filho do homem para que te lembre? Tá? Nós fomos feitos um pouco menor do que o filho, do que os anjos, né? Lá no livro de Salmo, gostaria de convidar você, capítulo 8, né? Do versículo 4 ao versículo 9, eu quero te levar ali, porque eu quero que você entenda quem você é, tá? E é aquilo que Satanás não é, né? Diz assim, 4, versículo 4 do capítulo 8: que é o homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que te visite? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes como que ele tenha domínio sobre a terra, sobre a obra das tuas mãos, tudo que puseste debaixo dos teus pés. Querido, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria, e Deus o lançou por terra, jogou, né? Agora, quando Deus vai criar você, Ele te cria a imagem e semelhança. Tudo que Ele queria, Deus fez em você. Por isso que Ele te odeia. Por isso que Ele quer te matar. Por isso que Ele quer te roubar. Por isso que Ele quer te destruir. Por isso que Ele quer destruir a sua igreja. Tudo aquilo que representa Deus, Ele odeia. Então, querido, a Bíblia diz, Pedro diz que Ele está ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Por isso, querido, eu quero te dizer, presta bem atenção. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 52, diz a Bíblia assim, que Jesus, Ele crescia em sabedoria, ou conhecimento, em estatura e graça. Jesus era um menino, então ele crescia em estatura também. Mas o fundamental, né, isso era natural, crescer em estatura.
Mas o fundamental é que ele crescia em conhecimento ou de sabedoria e em graça. O conhecimento aplicado, ele produz a graça. Eu caio na graça de Deus, eu caio na graça do povo, eu caio na graça, né, do meio, eu me torno influência. Né? Torno influência. E nós vamos ver, né? Nós que queremos seguir as passadas de Jesus, nós vamos ver que é necessário fazer algo que Pedro disse que eu e você devemos fazer. Por isso eu quero te chamar a atenção para isso. No capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, no versículo 18, ele diz assim, vou ler o 17 também. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja justamente arrebatado e descair nas vossas firmezas. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória para todos sempre. Amém. Amém, querido? A certeza é essa, o diabo te odeia. Te odeia. Então, querido, é necessário que eu e você conheçamos o princípio, porque ele sabe trabalhar com o princípio. A rebeldia nasceu dele. O erro dele, entendeu? Não foi a questão de tocar na santidade de Deus, porque o pecado é isso. O pecado nós tocamos na santidade de Deus, mas a Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa, encontra misericórdia, não é isso? Deus perdoa. Mas quando você toca na autoridade de Deus, existe pecado que não adianta orar. Deus lançou ele fora. Existe coisa. Veja bem, querido, veja bem o quanto isso é fundamental. Nasce nele, sabe o quê? Quando ele parte para cima. O sentimento que gera nele é o orgulho. O orgulho gera autossuficiência, autoexaltação. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja, eu não preciso de conhecer. Eu sou. Tanto é que ele diz, eu subirei, eu assentarei, eu sou sempre egocêntrico, egoísta. Então ele se auto-exaltou, se tornou autossuficiente. Não preciso de ninguém, não preciso de Deus, eu preciso do trono. As pessoas vão me adorar. Ele conhece muito bem isso. Ele conhece muito bem isso. Agora você veja uma coisa. O orgulho nasceu. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, eu quero convidar você aí comigo. Nós precisamos, querido, nós temos uma necessidade de deixar Deus completar a obra, de pedir Deus, completar a obra. Eu quero ser tratado os meus sentimentos, as minhas emoções, destrutivas. Eu disse Tiago, Tiago, capítulo 4. Olha o versículo 6. Antes da maior graça, portanto, Deus resiste o soberbo, dá, porém, graça aos humildes. O que está dizendo? Todos aqueles que têm o princípio satânico, do orgulho, da prepotência, da soberba, da altivez, os olhos altivos, Deus coloca a mão no peito dele. Deus resiste. Deus resiste. Esse não vai para frente nunca. Nunca. Porque o próprio Deus resiste ele. Dá, porém, graça aos humildes. Olha o versículo 7. Aí diz assim: sujeitai-vos vós a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ei, submetei, sujeitai, quer dizer, aplica a vontade de Deus na sua vida. Viva a vontade de Deus na sua vida. Aí você vai ter agora a autoridade para resistir o diabo. E o diabo
vai fugir de você. Todo mundo quer ter autoridade espiritual. Todo mundo quer. Mas para me ter autoridade, eu preciso obedecer a autoridade. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Não é isso? Todas. Ele aí está dizendo as civis, humanas, as espirituais, entendeu? As autoridades paternas, dos maridos, e a autoridade são constituídas por Ele. Em nome de Jesus. É tempo de despertar. E esse tempo de despertar exige que eu e você reajam. Cresça. Em nome de Jesus. Ofender a autoridade de Deus é rebeldia. E é bem mais sério isso do que ofender a santidade de Deus. Então é isso que eu quero deixar patente para você. Ok? É uma questão de conduta, de comportamento, querido. Se Cristo está em mim, se o Espírito de Deus está em mim, eu vou permitir que Ele venha me convencer, porque Ele está aqui para me convencer. Bem, a questão, veja bem, a questão de tocar na santidade de Deus não foi o que Deus lançou Satanás para a terra. Foi o ato de tocar na autoridade de Deus, fez com que Deus lançou ele. Eu quero o trono. Eu quero ser autoridade. Eu quero o trono. Eu quero ser autoridade. Eu quero o trono. Eu quero ser autoridade. E depois, ele não conseguiu, por quê? Ninguém pode tirar Deus do trono. Ninguém pode tirar Deus do trono. E no nome de Jesus, isso é maravilhoso, meu querido e a minha querida. Veja bem, uma coisa interessante é se nós que queremos fazer a obra de Deus, que dizemos que somos cristãos e que somos obreiros, entendeu? E que propagamos o Evangelho, se nós é uma coisa difícil nós permanecermos em Cristo, em doutrina, e ao mesmo tempo permanecendo no diabo por princípio. E assim a maioria dos cristãos são. Eles permanecem em Deus pela doutrina e no diabo por princípio. É uma coisa inconcebível, mas é essa a realidade. E aí chega um cristianismo apático, uma igreja apática, com problemas, com dificuldade, com coisas insolúveis, irresolvíveis. Por quê? Porque segue Deus por fé e o diabo por princípio. Isso é uma coisa iníqua, a gente pensar que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Nós não estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos fazendo a nossa obra, porque a obra do Senhor exige que eu e você obedecemos às autoridades constituídas por Deus. E hoje a gente não obedece, não obedece pai, não obedece o esposo, não obedecemos pastor, não obedecemos o tantocha, o líder, não obedecemos, temos dificuldade. Nós somos uma geração que estamos sendo afetada por essa rebeldia. E o pior é que isso tem entrado dentro da igreja, porque nós fazemos uma leitura do nosso povo e vemos o nosso povo da forma que vive. É justamente por causa dessa situação. É impossível, querido. É impossível nós vivermos em Deus dessa forma. Observe que, presta bem atenção, querido, presta bem atenção. Você é um pregador, você, quando fala de Deus, você fala com tanta ênfase, com tanta graça, Fala assim, mas o diabo não está nem aí com você. Agora, ele fica preocupado, sim. Ele fica preocupado, sim, o diabo, quando nós nos submetemos às autoridades.
Porque ele sabe que quando nós submetemos a autoridade, nós temos poder sobre as nossas vidas. Tá? Porque a obediência, a autoridade gera poder nas nossas vidas. E aí, verdadeiramente, né, submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele vai ter que fugir de você. Nós não podemos servir a Deus jamais, com o princípio satânico. Nós vamos viver uma vida sem poder de Deus. Tá? Presta bem atenção, querido. Sempre que o poder de Cristo estiver, né, operando nas nossas vidas, né, Satanás vai minguando, vai desvanecendo, vai desaparecendo, né? Tiago diz no capítulo 4, no versículo 8, achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós, não é isso? Tá? Lá no livro de Oséias, né? Eu gosto muito do livro de Oséias, que retrata justamente um povo que tocou na santidade de Deus, que pecou, né? Mas ele, que é o povo de Israel, mas eles reagiram, né? Viram essa situação e reagiram. E eles começam dizendo assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e Ele sarará, fez a ferida e ligará. Ou seja, Ele tirou a mão dele e deu permissividade para eu fazer a minha vontade. E a minha vontade, ou eu vivo para Deus, ou eu vivo com o diabo. E quando eu vivo com o diabo, despedaça, estoura, engaba, destrói, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que eu tenho ainda a condição de fazer uma leitura e voltar ao Senhor. E dizer que nele vai ter cura para tudo. Nele vai ter restauração. E depois ele diz, no versículo 3, né? Conheçamos e prosseguimos conhecer o Senhor, como a alva virá a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Querido, quando está chovendo, você entra na chuva, você se molha. Está dizendo que Deus virá até nós como chuva. Quer dizer, nós podemos ficar encharcados, molhados por Ele. Através do quê? Através de conhecermos e continuar conhecendo a Deus. E o desejo de Deus é que nós conhecemos Ele. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais Ele se aproxima de nós. Quanto mais se aproximamos dEle, mais de Deus nós temos na nossa vida. E menos do diabo nós vamos ter na nossa vida. Nós vamos ser mais parecidos com Deus e menos parecidos com o diabo. Nós vamos voltar ao caminho de ser a semelhança de Deus. Ele queria ser semelhante, por isso que ele quer acabar com a sua semelhança. Olha o versículo 6 de José, quando ele diz, porque, olha, isso aqui é um grito de desespero de Deus, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Esse é um grito de desespero do meu Deus, né? Que Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Ele quer que você esteja por cima, não por baixo. É aquele que ele diz, olha, você é mais do que vencedor. Né? Parece que é tão difícil a gente acreditar nisso. Somos crentes, dizemos, somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. Dizimamos, ofertamos, corremos atrás da ceia. Não posso ficar sem comunhão. Mas as nossas vidas, ela traz uma mensagem. Nós, muitas das vezes, estamos vivendo o princípio satânico. Veja bem, querido. Veja bem o que Jesus disse ali em Mateus, capítulo 6, versículo 13, quando ele está ensinando a respeito da oração, né? Quando ele fala justamente essa parte da oração, né? Capítulo 6, versículo 13, ele diz assim, presta atenção, e não nos induz a tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Veja bem, essa primeira parte da oração que ele diz aqui, que não nos induza, né? Que não nos deixe a cair em tentação ou induza, quer dizer, me ajude, Senhor, a não pecar. Porque a tentação, o que ela está destacando aqui?
destaca a obra de Satanás. Me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor, porque sem ti eu posso, possivelmente, vou ser tentado e vou cair, mas contigo, Senhor, possivelmente a obra que Satanás quer realizar na minha vida, ele não vai conseguir. Enquanto que essa palavra diz cair em tentação, destaca a obra de Satanás, né? Mas me livra do mal. Olha, isso daí está falando diretamente, tá? Porque às vezes não tem mais jeito. Tá? Se eu cair em tentação, eu vou cair no mal. O mal quer dizer, eu vou cair justamente no braço de Satanás. Tá? Vai me ligar diretamente a ele, né? Eu vou estar possuído para ele, dominado por ele, né? Tá? Veja bem, depois de Jesus ter ensinado isso, né? Que eu tenho que fugir da aparência do mal, quer dizer, deixar a tentação, não ser induzido por ela, tá? Porque a obra de Satanás é essa. Tá? Depois que ele ter reconhecido que se ele não cair em tentação, ele não vai cair no braço de Satanás. Ele disse agora, Deus, o teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Amém. Ele está dizendo, só o Senhor tem poder, só o Senhor é autoridade, só o Senhor é digno de ser adorado para todos sempre. Querido, uma coisa é certa, tá? Tem duas coisas que é fundamental para que eu e você possamos romper nessa caminhada. Que eu e você possamos avançar nessa caminhada. Há dois aspectos, né, tão importantes no universo. Né? O primeiro dele é confiar na salvação preparada por Deus. E segundo, é obedecer a sua autoridade. Você pode glorificar a Deus por isso? Em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Querido, preste atenção. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tá? Uma coisa é certa. Deus não divide a sua glória tua e a glória. Tudo que o diabo quer é glória. Ele quer ser adorado. E a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo 42, no versículo 8, que ele não divide, ele não dá a sua glória. Mateus capítulo 8, no versículo 4, Mateus 4, né, do versículo 8 ao versículo 11, nós vamos ver a seguinte situação, que Jesus, né, na tentação de Jesus, ele foi levado agora, né, novamente transportou o diabo a um monte, do alto mostrou todo o reino, né, todo o reino do mundo e a glória dele. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrar me adorar. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram, né, os anjos e os servidores. Presta bem atenção, querido. O que Jesus, o diabo está oferecendo algo que ele não tem. Algo que ele não tem. Tá? O reino do mundo, a terra, tá? Tudo, a Bíblia diz que tudo pertence a Deus, toda alma pertence a Deus. Agora presta atenção. Uma coisa muito legal. Jesus está falando para ele aqui. Ele só tem uma autoridade. Só. E esse é Deus. Só a Ele eu adoro. Quando ele fala só a Ele eu adoro, só a Ele eu sirvo, está dizendo, eu sei que só existe uma autoridade no universo, e esse é Deus. E diz ainda que Jesus disse para ele assim, disse, vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Versículo 11. Então o diabo. Isso, que coisa linda. O reconhecimento e o servir essa autoridade me dá autoridade para dizer, vai-te, Satanás. E o diabo deixou. E o diabo deixou. E o diabo deixou. Amém, querido? Quero orar com você.
Hoje nós falamos sobre dois temas, sobre dois temas, e que iremos continuar. Nós falamos sobre o que o trono de Deus está estabelecido, né, sobre, né, a autoridade de Deus, e falamos também, né, a origem de Satanás, amém, querido? Tá? E do mal sobre o coração, a rebeldia do coração do homem. Feche teus olhos comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar porque o Senhor é bom e tua misericórdia. Nos ajude, Senhor Pai, querido Deus, a nossa mente assimilar essa verdade, em nome de Jesus, e colocá-los em prática. Porque queremos, papai, querido Deus, reconhecer as autoridades, queremos obedecer essa autoridade. Não queremos, papai, ser rebelde. Por isso, papai, eu quero repreender todo espírito de rebeldia, todo orgulho, toda soberba, papai, toda prepotência. Eu quero repreender no nome de Jesus. E você pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo no seu coração e a paz.